Vamos chamar então aqui a próxima palestrante que vai dar um banho de etiqueta e cultura japonesa, então, para vocês ficarem mais, se sentirem mais à vontade, né, quando forem visitar o Japão, né, para conhecer um pouquinho mais, tá certo? Então, por favor, professora Lumi Toyoda. Obrigado. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre pequenas dicas para não cometer grandes gafes no Japão. Integrantes da escola Águia de Ouro, alguns integrantes vão para o Japão, não é isso? Então, os japoneses, eles são muito diferentes de brasileiros, muito diferente intercultural. Então, é bom conhecer um pouquinho sobre o jeito japonês para os integrantes não passarem vergonha lá no Japão e, ao mesmo tempo, não assustarem também os japoneses. E hoje eu vou falar sobre esse assunto, dizendo, em primeiro lugar, uma palavra que é irashaimase. Quem já ouviu essa palavra? Algumas pessoas sim, claro. E vocês gostam de culinária japonesa? Quem gosta? Tem muita gente que gosta de culinária japonesa, ótimo. A maioria dos restaurantes japoneses, quando a gente adentra pela porta, eles costumam receber com essa palavra irashaimase. É uma palavra que significa boas-vindas. Sejam bem-vindos, bem-vindas, sejam bem-vindos a todos, né? E a realização desta palestra minha é do Instituto Paulo Kobayashi. E também eu sempre tenho apoio cultural de algumas entidades e algumas empresas, as quais eu agradeço muito. E também agradeço à diretoria aqui da Águia de Ouro, aos integrantes que irão fazer o desfile no Japão, todos vocês, inclusive, principalmente ao Vitor Kobayashi, ao Celso Mizokami e ao Cláudio Sampei do IPK. Muito obrigada a todos vocês, né? E principalmente para quem? Vocês que estão aqui na Águia Matsuri, né? Intercâmbio Brasil-Japão. Muito obrigada pela presença de todos. E como é que o japonês recebe as pessoas? Desse jeito. Sejam bem-vindos, irashaimase. Ok? Tá. Todos vocês devem saber que o Japão é um país de tradições, modernidades e contradições. Por que eu digo essas três coisas? Porque dentro do coração de cada japonês tem tudo aquilo que é muito tradicional, ao mesmo tempo a modernidade na ponta da tecnologia e também contradições. Porque a vida inteira eles viveram em ilhas, lá no Japão. Bem recentemente, um pouquinho mais de um século e meio, que eles realmente começaram esse intercâmbio com o Ocidente. E, então, é muito pouco tempo para os japoneses conhecerem o Ocidente e saberem quem são os ocidentais e o que é esse trabalho de ocidental que é diferente deles. Eles são totalmente diferentes. É o único povo, talvez, do mundo que sempre tiveram a cultura própria. Eles não têm ligação, não tinham ligação, né, antigamente, porque não tinha avião, não tinha navio, etc. Então, eles não tinham ligação com o continente e somente no final do século XIX que eles começaram a conhecer quem são os ocidentais. E o que esse povo valoriza? Né? Para eles, o importante alguns valores que estão relacionados aqui, por exemplo, a ética, a hierarquia, respeito e dedicação. Não sei se vocês já ouviram falar na bomba de Hiroshima. Em 1945, quando terminou a Segunda Grande Guerra no Japão, os americanos atiraram uma bomba na cidade de Hiroshima, depois numa outra cidade que chama-se Nagasaki, e a cidade de Tóquio, que não foi
atacado pela bomba atômica, mas tinha ataque diário de bombas pequenas. Em 1945, o Japão estava totalmente arrasado, não tinha cidade, não tinha nada. Até alimentos estavam bastante escassos. E nessa situação, em 19 anos, em apenas 19 anos depois, em 1964, eles já realizaram Olimpíadas em Tóquio. Então, imagina, em 19 anos, reconstituir totalmente o país, principalmente a cidade de Tóquio, para realizar Olimpíadas. Gente, são 19 anos para reconstituir o país. E depois de 19 anos, quando houve as Olimpíadas lá no Japão, já existia o trem-bala, já existia monorail, né? A cidade de Tóquio estava totalmente modernizada. Então, isso significa o quê? Significa dedicação. Então, são alguns dos aspectos do povo japonês que é bom a gente saber e aprender com eles também, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a etiqueta, que é o comportamento dos japoneses. Como é que eles aprendem este comportamento? Dentro de casa, com a família. Então, a família, né, ensina as crianças e aquilo que as crianças aprendem, eles levam para a sociedade. Então, a etiqueta social, basicamente, já é ensinado pelos pais para seus filhos. E aquilo que se utiliza na sociedade, se utiliza também como etiqueta profissional ou etiqueta corporativa. Por isso, as empresas japonesas têm muito do tradicional da cultura japonesa, apesar de eles fabricarem as peças, produtos extremamente modernos, coisas da tecnologia da ponta. E dentro da família, como é que eles trabalham dentro da família? Então, por exemplo, a família japonesa tradicionalmente é patriarcal, onde o pai é a pessoa mais importante da família. Em seguida vem a mãe. E suponhamos que nesse casal, do lado esquerdo, que tem o pai e mãe, nasçam meninas, bebês meninas. Então, 3 meninas e depois, finalmente, o caçula é o menino. Então, esse organograma de hierarquia familiar, onde o pai é mais importante, depois a mãe, depois os filhos, né? Os filhos ficam sempre por final. Se as meninas nascem primeiro e depois vem o menino acaba ocupando uma posição acima das meninas. Então, você vê que do lado direito já tem um segmento tradicional de uma família da cultura japonesa, onde, apesar de as meninas nascerem antes, serem mais velhas do que o caçulinha, o caçula, que é o menino, vai ocupar uma posição mais importante do que suas irmãs. Assim, é ensinado também o respeito às pessoas, respeito ao espaço, respeito aos objetos. Aqui no Brasil, graças a Deus, ultimamente o pessoal já está respeitando bastante, né? Principalmente as pessoas. Porque eu vejo, quando eu entro no metrô, por exemplo, mais do que depressa o pessoal me cede o lugar para eu sentar, né? Até pouco tempo atrás isso não ocorria, mas agora sim. Então, os brasileiros estão aprendendo a respeitar as pessoas, a respeitar o espaço. Por que a gente tem que respeitar o espaço? Porque aquele espaço, às vezes, não é somente o seu espaço. É um espaço que a gente tem que compartilhar com as outras pessoas. Imagina se eu preciso ocupar um espaço, em seguida vem um outro grupo de pessoas que vai ocupar o mesmo espaço. Eu vou deixar tudo sujo? Não, não pode. Não é isso que ocorre lá no Japão. E com relação aos objetos, por que os japoneses respeitam os objetos? Suponhamos que eu tenha aqui uma caneta esferográfica. É um produto extremamente barato. No entanto, tem o seu valor. Porque a caneta, o que a gente faz com a caneta? A gente escreve, né? Escreve cartas de amor, escreve lição de casa, as tarefas que tem que fazer para a escola, escreve os dados da empresa, né, para fazer as anotações, para ver se a empresa vai crescer, né? Então, é muito importante uma caneta.
Mas os japoneses não imaginam, não pensam uma caneta como uma caneta, por exemplo, uma caneta esferográfica que custa o quê? R$2, R$3 no máximo. É um produto muito barato. Se é barato, não tem muita importância se eu perder também. Mas eles tomam muito cuidado, porque na caneta tem um histórico. Desde que começou a primeira escrita da humanidade, o homem das cavernas, quando escrevia nas pedras das cavernas, e até chegar na caneta esferográfica, a caneta andou por muitas histórias, muitos meandros, e nisso envolveu muita gente que fez muitos projetos para fabricar caneta, muitos projetos para colocar uma construção que vai se colocar a máquina para fabricar a caneta. Então, gente, imagina o tempo que essas pessoas perderam. Então, o tempo que essas pessoas desperdiçaram para a produção da caneta significa que na caneta tem a vida dessas pessoas. Então, mesmo sendo objeto, não é apenas um objeto que não tem vida. Ao contrário, tem vida de todas as pessoas que fizeram parte do projeto até que a caneta chegasse às suas mãos. Aqui eu tenho uma fotografia, gostaria que vocês observassem. Acredito que muita gente lembre dessa foto. Foi na Copa de 2014 aqui no Brasil. Enquanto estava jogando o time do Japão com outro time que eu não lembro de qual, né? Tinha um grupo de japoneses brincando com um balão azul. E quando eles terminaram, o jogo terminou, o que eles fizeram com o balão azul? Era saco de lixo, onde eles recolheram todo o lixo da arquibancada. E esse procedimento aconteceu novamente na Copa de 2018 na Rússia. Gente, imagine o que seria limpar uma arquibancada de um estádio de futebol, né? Serviço de muitas horas, de muitos faxineiros. No entanto, aquele grupo de torcedores que fizeram essa limpeza facilitaram, né, a limpeza do estádio. Ao mesmo tempo, financeiramente, né, foi muito vantajoso para quem estava organizando, né? E o Japão é assim. Desde criança, as crianças aprendem a fazer a limpeza de casa, né? Varrendo, limpando o chão, né? Fazendo até esse tipo de limpeza que, se fosse aqui no Brasil, os pais talvez seriam chamados pelo como é que chama? O pessoal lá eu esqueci o nome. Aí, eles são chamados e são processados, às vezes. Imagina se eu for fazer limpeza do banheiro de uma escola, é pior ainda, não é isso? Mas as crianças lá fazem a faxina da sua sala de aula, faz a faxina da escola. Jovens e crianças já estão acostumados a fazer isso, ok? Por isso que não tem problema nenhum. E, ao mesmo passo, os moradores, quando tem uma área em comum próximo às suas residências, costumam também fazer a faxina dessa área, porque é a área onde eles usufruem. Então, vamos deixar uma área bonita. Então, esse tipo de trabalho é que a gente teria que aprender um pouquinho mais, respeitando o espaço e respeitando as pessoas que utilizam esses espaços. O que os japoneses não gostam? As atitudes que incomodam os japoneses. Mas, se pensar bem, são atitudes que incomodam a gente também, né? Então, por exemplo, a gente está no restaurante, né, almoçando, jantando, de repente uma pessoa do lado, do nada, começa a rir, né? Os brasileiros são bastante alegres, por isso riem bastante. Mas tem momentos que não dá, né? Incomoda as outras pessoas, fica fazendo muito barulho, fica tirando sarro dos outros. Então, a pessoa está com dor de cabeça porque os outros ficam incomodando, tá? Então, por exemplo, aquela foto de baixo, que uma moça no transporte público fica ouvindo o som, fica se maquiando, enfim, fica incomodando as pessoas que estão em volta. E
falando em fumo, aqui no Brasil, graças a Deus, não pode mais fumar na área coberta, né? Mas mesmo na área encoberta, né, onde não tem a cobertura, se a pessoa começa a fumar muito, incomoda as pessoas. Então, tudo aquilo que incomoda a você são coisas que não deve fazer para as outras pessoas. É isso que os japoneses ensinam, né? E na etiqueta social japonesa, tem algumas atitudes que eu gostaria muito que os integrantes que estão indo para o Japão desfilar no carnaval lá de Tóquio aprendessem. São algumas atitudes cordiais, atitudes de empatia com os japoneses. Ao se apresentar a uma pessoa, não fique olhando para a pessoa, e sim tem que cumprimentar, né? E como é que eu cumprimento o japonês? O cumprimento japonês é reverência. Nós vamos fazer um workshop agora rapidinho, daqui a 2 minutos. Vocês vão aprender como é que se faz essa reverência. E durante a conversa, como é que a pessoa tem que se proceder durante a conversa, quando está conversando com o japonês? E na despedida, como é que se faz a despedida? Pelo menos essas 3 coisas, quem vai para o Japão tem que aprender, né? Ao se apresentar a uma pessoa, os japoneses não fazem um aperto de mãos. Também não faz o beijinho como os brasileiros fazem. E também não dão abraços com tapinha nas costas, como nós fazemos aqui no Brasil. E sim, eles fazem a reverência. A reverência, muita gente diz, é curvar o corpo, mas não é curvar o corpo, e sim fazer a inclinação da parte superior do corpo, né? Aqui tem algumas fotografias em escolas e empresas ensinando como se faz a reverência. E aqui tem um menino encarando vocês, né? Ele está conversando e encarando todos vocês. Gente, não faça isso com os japoneses. Ao conversar com os japoneses, nunca fica encarando e olhando para o fundo dos olhos. Aqui no Brasil é o contrário. Quando a gente conversa com alguém, tem que ficar olhando, né? Bem fundo dos olhos, né? Mas lá no Japão, não. Se fizer isso, eles vão pensar, nossa, eu acho que a pessoa aí está desafiando alguma coisa. Não, é o jeito brasileiro, né? O jeito brasileiro. Se a gente não ficar olhando nos olhos, parece que está conversando com ninguém, não é isso? Então, aqui no Brasil, a gente fixa o olho na pessoa para conversar, mas no Japão, não. Então, tome cuidado com isso. E também tem uma coisa muito interessante. Da maneira como existe o lado nobre e lado não nobre de objetos, né? Por exemplo, uma mesa, qual é o lado nobre da mesa? É o tampo da mesa, são os pés na mesa? É o tampo da mesa, né? Porque no tampo da mesa a gente come, a gente trabalha, a gente escreve, usa o computador, faz tudo no tampo da mesa. Então, o tampo da mesa é o lugar nobre do objeto que se chama mesa. Mas se não tiver os pés também, não completa o objeto. Sempre tem um lado positivo e um lado negativo. E o corpo humano também. Para os japoneses tem um lado nobre e tem um lado não nobre. Qual é o lado nobre? É o lado de cima, e o não nobre é o lado de baixo. E o lado nobre é o lado da frente, e o lado não nobre é o lado de trás, né? Então, eu gostaria que vocês me dissessem qual é o lugar menos nobre para os japoneses, do corpo humano. Pé não, porque a gente precisa dos pés para andar, né? E a perna tem que sustentar o corpo. O lado menos nobre para o japonês é aqui, ó, bumbum, né? Olha, aqui no Brasil, quando passa uma moça bonita, os rapazes ficam olhando, vai olhando, né? Aí quando a moça acaba de passar, o que eles fazem? Continuam olhando. E olha para onde? Bumbum. É, exatamente, né? Eu quero ver se algum japonês, nascido no Japão, que mora no Japão, que tenha coragem de fazer isso que os brasileiros fazem, olhar para o bumbum de uma moça. Nunca consegui fazer com que os japoneses olhassem para o bumbum de uma moça. Isso na praia,
Eu trabalho com cultura japonesa já há muitos anos. E eu lembro que quando era mais jovem, eu saía com os executivos japoneses na praia, eles faziam assim. Eles ficavam olhando. De repente aparecia, imagina no Rio de Janeiro, aquelas cariocas exuberantes, né? Andando, eles olhavam, de repente olhava para baixo e na hora que a moça passava, deixava passar. Aí eu virava e falava assim, mas não é assim que se faz aqui no Brasil. Quando vocês verem uma moça bonita, começa a acompanhar o andar dela, né? Dá um sorriso. Quando passar aqui pela frente, dá outro sorriso. Aí continua, quando vai mais para frente, se ela olhar para trás, vai lá oferecer uma caipirinha, uma água de coco, né? E fica olhando, né, a parte de trás da moça. Não consegui com que um japonês fizesse essa façanha. Então, daí que eu descobri que a parte menos nobre do corpo, para eles, é o bumbum. Agora, imagina numa sala de aula. O professor está aqui, né? Tem uma mesa. Aí o professor fica dando aula, de repente o professor pega e senta na mesa. O que vocês acham? É uma atitude improcedente. Não pode de jeito nenhum fazer isso no Japão. Por quê? É uma ofensa para a mesa alguém chegar e sentar em cima da mesa. Não é nem sentar em cima da mesa. Só o fato de recostar a parte de trás do corpo na mesa já é uma coisa muito negativa para os japoneses. Então, vamos agora falar um pouquinho de cumprimentos. Cumprimento internacional é o aperto de mãos, né? Mas nada de ficar apertando, ficar chacoalhando. É só apertar uma vez e pronto, né? E para os japoneses, chama-se odigi, é a tal reverência, né? Então, eu gostaria, se vocês puderem, por favor, se levantem para trabalhar um pouquinho. Gente, por favor, levante-se, por favor. Agora vocês que têm que trabalhar, eu já trabalhei muito. Bom, eu vou dizer uma palavra aqui. Primeiro eu vou dizer, atenção para todos vocês. Quando eu falar a palavra rei, rei significa vamos fazer reverência. Tá? Vamos fazer reverência em japonês, a palavra é rei. Então, quando eu falar atenção, rei, vocês vão fazer a reverência da melhor forma possível. Eu vou ficar daqui de cima analisando a maneira como vocês vão fazer a reverência e depois nós vamos fazer as correções até ficar bem bonitinho, ok? Então, gente, atenção, rei. Ótimo. Tem gente que fez direitinho, tem gente que fez mais ou menos, tem gente que não fez direitinho, né? Mas então é o seguinte, para fazer a reverência, existem 3 formas. Reverência de 15 graus, reverência de 30 graus e reverência de 45 graus. O de 15 graus é como se fosse assim, olha, oi gente, né? Em vez de eu falar, oi gente, para vocês eu faço 15 graus, então isso significa boa tarde, mas assim de uma forma muito light, né? 30 graus é a reverência onde as pessoas já fazem para cumprimentar. Cumprimentam, conversam, etc. E 45 graus é uma reverência para as pessoas mais importantes. E de repente vê uma autoridade, uma pessoa mais importante. O presidente da Águia está aí, então para o presidente, que é a pessoa mais importante desse recinto, vamos fazer reverência de 45 graus, não é isso? Então eu vou ensinar para vocês como é que se faz uma reverência de 30 graus, que é a reverência que mais se usa lá no Japão, né? Todas as vezes que você vai cumprimentar alguém, tem que fazer essa reverência de 30 graus. Okay? Então, para fazer a reverência japonesa não é curvar o corpo e nem deixar cair a cabeça, mas sim inclinar a parte superior do corpo. Tá? Vocês já perceberam a diferença, né? Fica muito mais elegante simplesmente inclinando a parte superior do corpo.
Essa é a regra número 1. Regra número 2. Vocês estão vendo o menino do lado esquerdo? Então, com os dois braços, né? Do lado direito tem a primeira posição. Quando eu digo atenção, então é essa posição que vocês têm que fazer. Deixar o corpo reto, deixar os braços caídos. Os meninos fazem reverência de 15 graus, ou de 30 ou de 45, sempre com os braços caídos na lateral, né? Pode fazer de 15 graus, pode fazer de 30 graus, ou de repente pode fazer de 45 graus, sempre com os braços aqui laterais, né? As meninas não. O braço delas, conforme vai fazendo a reverência, vai caindo para frente, vai vindo para frente, e depois, no que levanta, o braço vai de novo na posição inicial, ok? Então vamos fazer uma reverência de 30 graus, respeitando a posição do braço, ok? Vocês vão fazer reverência de 30 graus na hora que eu falar a palavra rei, ok? Atenção, rei. Já melhorou bastante. Vou dar mais uma regrinha. Quando eu disser atenção, rei, eu vou começar a fazer uma contagem. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, quando eu falar rei, no 1, 2, quer ver? Rei, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 1, 2 eu já faço a reverência. No 3, 4, 5, 6 eu volto. O que significa isso? Que eu tenho que inclinar rapidamente e voltar devagarinho, ok? Então agora, essa é a última regra, hein, gente? Então vocês, por favor, quando eu falar a palavra areia, eu começo a contagem. No 1, 2, vocês vão fazer a inclinação. No 3, 4, 5, 6, vocês vão voltar devagarinho, ok? Atenção. Rei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha, mas mais uma vez, agora vocês vão fazer de 45 graus, respeitando as regras do braço e respeitando as regras da contagem, tá? Então, 45 graus, hein, gente? Atenção. Rei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha! Pode bater palmas para vocês. Oh, que bom! Gente, maravilha! Então, isso já dá para vocês chegarem no Japão e dizer: boa tarde, estou aqui no Japão, né? Águias de Ouro no Japão. Né? Opa, é propaganda da Sakura, viu? Que é uma das empresas patrocinadoras dessa palestra. Então, as japonesas estão agradecendo a vocês a presença de todos. Gente, pode sentar-se, por favor. Agradeço demais a atenção de todos vocês. E se tudo correr bem, até breve. E para pessoal que está indo para o Japão, eu desejo uma boa viagem. E para todos vocês, uma boa festa hoje. Até mais. Arigatou.